Boa noite! Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos aguardar os irmãos chegarem e nós então iniciaremos esse estudo. Quem será o primeiro a chegar hoje? Boa noite, Joana. Boa noite, Alaerte. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Boa noite, Ana Lúcia. Que Deus abençoe sua vida também. Todos os irmãos que tenham uma ótima noite. Sandrinha, boa noite, Sandrinha. Deus abençoe sua vida também. Rosa, boa noite, Rosa. Que Deus abençoe seu lar, sua vida. Marizene, boa noite, Marizene. Deus abençoe. Já temos 5 aí, não é? Muito bem. Reverendo Francisco, boa noite, reverendo. A Miriam também conosco. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nosso irmão Alaete, já falamos, Deus abençoe. Vamos começar o nosso estudo então, irmãos. Estudo de escatologia. Que Deus abençoe todos vocês, todos nós, para que possamos crescer juntos aí no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar então nesse instante? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti. Ó Deus, agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estudarmos a Tua Palavra, ó Deus, crescer no conhecimento da Bíblia Sagrada, essa revelação especial que o Senhor deixou para que conhecêssemos a Ti, ó Deus, e toda a Tua revelação. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, nos dê sabedoria nesse instante, ó Deus, para ouvir e meditar na Tua santa e bendita palavra e assim trazer refrigério para as nossas almas, trazer, ó Deus, edificação para o nosso espírito, trazer assim uma palavra boa ao nosso coração para que possamos compartilhar durante a semana com o nosso irmão, com o nosso próximo. Abençoa cada lar, ó Deus, cada irmão desse que está junto conosco, que o Senhor visite seus lares e que o Senhor, ó Deus, traga bênção, traga alegria. Nesse dia especial, ó Deus, nos lembramos do aniversário da nossa irmã Vera, que o Senhor cuide dela, da tua serva, tão dedicada, Senhor, tão amorosa, tão disposta a trabalhar com as crianças. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-la e guardá-la sempre nos teus propósitos, nos teus caminhos, dando inteligência, sabedoria, disposição e amor, o que nós já temos visto, ó Deus, da parte dela. Que o Senhor dobre a porção do Espírito na vida da tua serva e que o Senhor o abençoe nesse dia que ela está aniversariando. Graça do Senhor. E a todos os irmãos, Senhor, que fizeram aniversário essa semana também, que o Senhor continue a abençoar e guardá-los e a edificá-los nos caminhos, ó Deus, e na palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Boa noite, Murilo, Ricardo também, Deus abençoe o Paulo, Toninho, presbítero Antônio, que Deus abençoe, irmãos. Hoje tem bastante gente, hein? Que Deus abençoe, que Deus nos dê graça e misericórdia. E eu creio até que o estudo de hoje tá mais assim, mais rápido,
né? Então vamos lá, deixa eu mudar minha tela aqui para a gente começar. Bom, desculpem, engasguei aqui. Irmãos, muito bem. Nós estamos estudando escatologia e nós estamos agora num ponto que chama o sentido da história. Para onde a história está caminhando, não é? A escatologia ela aponta para um fim, né? Para um sentido também. E nós estamos nessa parte aqui. Já estudamos o sentido da escatologia, portanto, né? Essa primeira parte. As interpretações, né? Que faz parte ainda desse estudo do sentido da escatologia, interpretações cristãs do sentido da história. Então, na semana passada, nós vimos principalmente que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus, lembra? E nós terminamos falando de alguns pseudo-cristãos que dizem que se Deus estivesse no controle, não teríamos coronavírus, e também falamos da tragédia lá do tsunami da Ásia, né? Em 2011, e que alguns teólogos, nós citamos apenas um, mas não foi ele somente, o Ricardo Gondim, disse que Deus não tinha controle dessas coisas, enfim, nós terminamos aí, né? Então, mas nós vimos aqui nas escrituras e através do estudo que a história sim, ela está se desenvolvendo, né? E ela é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Deus está no comando de todas as coisas. E hoje nós vamos ainda reforçar essa ideia, não é? Agora estudando o ponto sobre Deus é o Senhor da história. Esse é o nosso ponto de hoje, mais alguns outros aí, mais para frente, tá bom? Ok? Então as escrituras afirmam que o reino de Deus domina sobre tudo. Vamos lá, né? Então não há nada que Deus não domine, né? O Salmo 103, verso 19. Abra sua Bíblia aí em casa. Estude conosco. Salmo 103, verso de número 19. Diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu rosto e o seu reino domina sobre tudo, não é? Então é esquisito mesmo, é estranho que hajam crentes, pessoas que se dizem cristãs, que não creem na soberania de Deus, que não creem que Deus está no domínio, ou não tem Bíblia, ou não estuda a Bíblia direito, ou simplesmente não crê na Bíblia como palavra de Deus, né? Se crê na Bíblia como palavra de homem somente, aí perde todo o pressuposto sobrenatural da Bíblia e, portanto, não acredita no que está escrito. Está claro aí, né? Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo, exatamente sobre tudo, né? E isso inclui as nações, né, sobre os reinos das nações. Vamos lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 6. Então não há dúvida, irmãos, e não podemos duvidar disso, né? Quando lemos ou quando alguém fala, não, Deus não sabe disso, ó, Deus não está né? Não está consciente disso, não está no domínio disso, não, nada disso. Nós não aceitamos esse tipo de doutrina, né? Deus ele está acima de tudo e domina sobre tudo, né? Essa é a grandiosidade de Deus, ele faz tudo isso sem pecar, né? Deus é Deus, Deus é Deus, né? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso de número 6, diz assim. É uma pergunta retórica, na verdade. Vocês sabem que é uma pergunta retórica. É aquela pergunta que todos sabem a resposta, né? Ela é feita somente para chamar a atenção do discurso. Então, a própria pergunta já é a resposta, certo? Então, segundo Crônicas 26, diz assim: e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa o quê? Resistir, né?
Não há resistência para Deus. Todos os reinos, as nações, os reis, os poderosos, todos estão na mão de Deus. Por que eles fazem maldades? Por que eles fazem maus governos? Enfim, isso está dentro, não é, da soberania de Deus. Deus usa isso para a sua glória, né? Nós vimos isso lá em José, né? Em Gênesis capítulo 50 lá, verso 2, se eu não me engano, quando José esclarece isso aos seus irmãos, né? Não é o 2, não. É o 20, né? Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, Deus é aquele que até permite o mal, mas ainda assim ele está no governo de tudo. Ele está no governo, ele tem um propósito para tudo. Ele não é o autor do mal, ele não faz as pessoas fazerem o mal, não foi ele que motivou os irmãos de José, por exemplo, a jogar José na cova. Não, ele permitiu que isso acontecesse e usou isso para a sua glória, segundo os seus planos, que excede o nosso entendimento, certo? Excede o nosso entendimento. Então é assim que nós enxergamos, mas Deus está no controle de todas as coisas, todas as coisas. E aí, até o coração dos reis, Deus inclina como quer, né? Provérbios 21, 1, melhor dizendo. Vamos lá? Provérbios 21, 1. Como ribeiro de águas, assim é o coração de quem, irmãos? Do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Segundo o querer de quem? Exatamente, o querer de Deus. É o querer de Deus que inclina o coração dos reis, né? Nós vamos ver isso mais embaixo aí, quando nós vemos que Deus ele controlou a Síria, usou a Síria como cetro da sua ira, que usou Ciro, né, um rei pagão, para restituir Israel ao seu país, ao seu local de origem. Então nós vemos que Deus ele está no controle de todas as coisas, né? E Efésios capítulo 1, verso 11, o que vai dizer? Vamos lá? Vamos lá, Efésios 1:11. O Zé Carlos também deve estar aí, né, junto com a Jo, estudando conosco. Que Deus abençoe sua vida também, Zé. Então, Efésios 1:11. Se tivesse o microfone aberto para vocês lerem aí, né, pra gente. Diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Olha lá, nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o que, irmãos? O conselho da sua vontade. Todas as coisas Deus fez e faz conforme o conselho da sua vontade. Ninguém, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso também em outro lugar, dizendo assim, quem já sondou a mente do Senhor? Né? Quem já perguntou para ele, disse para ele, né? E há um salmo também que diz que, né, que Deus mediu as águas do mar na concha da sua mão. Então Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é soberano, não é? E Ele é o Senhor da história. Tudo o que acontece foi porque assim Ele determinou, assim Ele fez, ok? O maior exemplo do controle de Deus sobre a história foi a crucificação de Jesus Cristo. A crucificação de Jesus. Jesus, ele estava predeterminado que ele seria crucificado. Foi Deus que crucificou Jesus Cristo? É óbvio que Deus deu o seu filho para ser crucificado, né? Está dentro do propósito de Deus. Mas quem crucifica? Os homens, né? Vamos lá, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, irmãos, versos 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Diz assim, porque verdadeiramente
Olha lá, né? Verdadeiramente. Se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Ó, todo o povo crucificou Jesus, né? Representante aí dos romanos, que era Pôncio Pilatos, Herodes, que era um meio israelita, né? Ele tinha um parentesco, se não me engano, a avó dele era israelita, né? Mas ele já era todo misturado aí, né? Os gentios, porque tinha gente gentia também ali quando pediu para crucificar Jesus, e gente de Israel. Mas veja o verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha só como Deus é soberano e é Senhor da história. A história, ela segue para um fim proposto por Deus. E tudo o que acontece nessa história, Deus está no comando de todas as coisas. Porém, sem pecar. Sem pecar. Ele usa até o pecador. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Não vamos ver todos os textos que abordam isso, mas eu gosto desse Salmo 76:10 que diz assim. Não, ali terminando Atos, né, diz: apesar de ser o feito mais cruel ocorrido no mundo, né, Deus estava no controle da história da crucificação de Jesus Cristo. Conforme o Salmo 76:10 diz, pois até a ira humana há de louvar-te. Vamos abrir lá? Embora eu tenha colocado uma parte dele aí, né? Porque aí é só uma parte, não é todo o Salmo. Salmo 76:10. Vamos lá. Então, meus queridos, meus jovens, meus irmãos que estão aí nos ouvindo, Deus está no controle de todas as coisas. Quando alguém disser que Deus não sabia disso, não, Deus não é, né? Não existe isso. Deus sabe de todas as coisas foram predeterminadas por Deus. Agora as pessoas dizem, não, Deus é culpado por isso. Não, ele não é culpado. Ele não é culpado. Esse é o grande mistério, né? Deus ter preparado tudo, porém é o homem, não é? O pecado do homem junto com o homem é que são responsáveis por esses atos ruins, ok? Porque Deus não há mal em Deus, Deus não pode pecar, Deus não é o autor do pecado, tá bom? Eu já tratei isso em outras aulas, eu acho que não aqui, mas quando estava dando confissão de fé na congregação, mas qualquer hora nós podemos rever essa doutrina, né, de que Deus não criou o mal, certo? Ele permitiu que o mal viesse, sim, com certeza. Com certeza estava dentro dos seus planos e ele permitiu isso, mas ele não é o autor propriamente assim, né, responsável pelo mal, tá? Nesse sentido aí de culpado. Vamos lá, Salmo 76:10 diz: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. E aí vai falando, né? Mas até a ira humana, ou seja, né? Isso está em harmonia com o que fizeram com Jesus Cristo. Foi uma crucificação maldosa, cruel, mas ainda assim isso louva a Deus. Por quê? Porque cumpre o propósito de Deus, irmãos. Porque cumpre o propósito de Deus, né? Qual a outra forma de poder entender um texto desse? Pois até a ira humana há de louvar-te. Não é verdade? Então, o fato de Deus ser o Senhor da história implica que tudo o que ocorre serve ao seu propósito. Aí tá, né? Mas é o seu propósito. A queda de Samaria sobre os assírios no século 8 a.C. estava tão completamente sob o controle de Deus que Deus pôde chamar a Assíria de cetro da sua ira. Vamos lá, Isaías 10:5. Mais para frente um pouquinho aí dos Salmos. Isaías capítulo 10, verso 5 diz: ai da Assíria, o quê? Cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Que coisa, irmãos. A Síria que né, despedaçou Israel, que levou Israel para cativeiro, não é? Ele é o cetro
da ira de Deus, é a vara do furor de Deus. Ainda assim, e aí é que nós sabemos porque Deus não peca, porque ao mesmo tempo que ele permite, ele usa tudo para os seus planos, ele se vinga daquele que vai humilhar e vai proporcionar sofrimento ao seu povo. Se Deus fosse o autor, ele não faria isso. Aí sim ele seria injusto, mas ele não é o autor, ele simplesmente deixa para cumprir o seu propósito. Porque há um propósito dentro de tudo isso, um propósito que só ele sabe os meandros, que só ele sabe como isso vai glorificar o seu nome e vai trazer à tona o plano da redenção para a salvação daqueles que creem. Então, Deus ele vai usar a Síria como cetro da sua ira contra o seu povo, mas após a Síria ter sido usada, né, por Deus, ter sido um instrumento do furor de Deus para executar os planos de Deus, Deus vai humilhar e destruir a Síria. Olha lá, Isaías 10:12 diz assim, Isaías 10:12, um pouquinho antes aí do texto que nós lemos, vai dizer: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Olha só, né? Então, né? Lembram-se quando Deus ele permite que Davi levante o censo? Lembra-se que Davi levantou o censo? E depois Davi vai ser disciplinado, né? O profeta vai procurar Davi e vai dizer assim: olha, Deus falou que você pecou contra ele. E Davi de fato vai reconhecer o pecado. E vai dizer assim: o que é que você prefere? Você prefere que morram algumas pessoas de peste? E vai dar algumas opções lá, todas ruins. E Davi então escolhe. E vai acontecer exatamente aquilo, e Davi vai reconhecer: eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Perceba que a soberania de Deus é magnífica. É difícil de compreendermos, mas ainda assim ela pode ser aceita, porque é isso que está escrito, não há nenhuma contradição nisso. Porque Deus não é como nós, irmãos, não é como nós. Então nós estamos vendo aí que ele usa a Síria como cetro da sua ira e também ele vai se vingar da Síria. Olha lá os versos 24 a 27 do capítulo 10 de Isaías. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos: povo meu que habitas em Sião, não temas a Síria. Quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir a Síria. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. E aí, né, Deus vai prometer, ao mesmo tempo que se vingar da Síria, vai libertar Israel, vai tirar o jugo de Israel, correto? Da mesma maneira, irmãos, de maneira maravilhosa, nós diríamos, Deus vai usar Ciro também, que não há nenhum indício na Bíblia que Ciro ele tenha sido do povo de Deus, tenha se convertido ao judaísmo, nada disso, nada disso. Mas ainda assim ele vai ser usado por Deus para trazer Israel de volta ao seu país. Né? E é por isso chamado nas Escrituras, através dos profetas, ou do profeta Isaías, melhor dizendo, de seu pastor e seu ungido. Deus chama ele de seu pastor e seu ungido. Vamos lá? Isaías 44, 28, lá na frente já. Isaías 44, 28. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Olha só. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Olha só. Deus falando que vai restabelecer todas as coisas e vai usar Ciro, né, para fazer essas coisas, né? Então, irmãos,
Até quando Deus quer, até o ímpio, ele dá glória a Deus, ele glorifica a Deus. Né? Então não é impossível realmente. Não é impossível. Quando Deus quer, as coisas estão na mão de Deus, na mão de Deus. Não é exagero, irmãos, não é exagero. Às vezes as pessoas, não, é um certo exagero, falar, os médicos já desenganaram. Não é exagero falar que é a última palavra de Deus. O juiz já determinou, o patrão já falou. Todas essas coisas nós sabemos que Deus pode mudar. Deus pode mudar. Né? Ele é Senhor das coisas criadas, das pessoas, das instituições. Então, Deus é Senhor, Ele está no controle, no poder de todas as coisas, certo? Isaías 45:1, né, ali falou, no 44:28, falou que Ele é o pastor. E 45:1 vai chamar Ele de ungido, né? A palavra ungido aí é instituído de autoridade, não é? Uma pessoa para reinar, ela tinha que estar imbuída, né? Tinha sido instituída por autoridade. E nós vemos na palavra de Deus que não há autoridade sem a permissão de Deus. Toda a autoridade, né? Ela foi dada por Deus. E o Senhor Jesus Cristo vai replicar isso de maneira brilhante, maravilhosa, quando diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é? E quando ele é ameaçado também lá quando ele está no tribunal, né, para ser crucificado, lá que os judeus levam ele na presença de Herodes e também de Pôncio Pilatos, e eles ameaçam Jesus, e Jesus fala assim, ó, essa autoridade que você tem foi te dada, não é, né? Ele fala para aquelas pessoas que se Deus não tivesse dado aquela autoridade, eles não tinham poder nenhum sobre Jesus. Então veja você, né? Toda autoridade provém de Deus, né? Aqui o 45:1 vai dizer: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Não se fecharão. Então, irmãos, Deus está no controle da política, no controle da economia, né? Então, Deus está no controle. Nós precisamos reconhecer Deus no controle de todas as coisas, né? E Deus é quem põe, Deus é quem abate, Deus quem tira, Deus quem coloca, e devemos reconhecer. Nós, reformados, cristãos, né, que conhecemos a palavra de Deus, precisamos reconhecer a Deus em todas as coisas, né, nos pormenores da política, da economia, das nações. Deus está no controle de tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, certo? Por Deus ser o Senhor da história, a história tem sentido e direção, certo? Não é como os gregos pensam. Lembra-se na aula passada? Os gregos acreditam numa história cíclica, que tudo se repete, nunca tem um fim, né? Por isso descartam o escatom, né? O final, a volta de Cristo, por exemplo, e a consumação de todas as coisas, né? Escatom, consumação. E também os existencialistas, ateístas, que acreditam que tudo não passa do acaso, né? O darwinismo, não é? O relativismo e esses ismos todos aí que acreditam somente que, né, tudo é toda a natureza, né, é um acidente biológico, o homem é um acidente biológico, os animais são acidentes biológicos, né? Tudo é um acidente, né? Então não tem propósito a vida, né? Nós somos acidentes, né? Então, matar um feto também não quer dizer nada. Então, quando a gente começa a perceber que a visão do mundo é isso, a gente começa a perceber por que o mundo se porta como se porta, né? Em adulterar, em roubar, em assassinar, porque o homem não é nada, não existe o mundo vindouro para eles, né? A história não corre para um sentido
que é a glória de Deus, a salvação dos que creem em Deus. Então, para eles acham que tudo vai acabar aqui, vira pó, vira cinza e não há vida depois da morte, então as coisas não têm sentido, a história não tem sentido, certo? Mas nós sabemos que tem. Deus, ele é o Senhor da história, a história tem sentido e direção. Tudo bem? Vamos lá? Vamos ver se chegou mais alguém aqui. A Gláucia está conosco. Boa noite, Gláucia. Toninha já tinha dado. A Jace, boa noite, Jace. A Vera, aniversariante. Manda um bolo para nós aí, para todo mundo, Vera. Vamos de repartir o bolo aí. Manda um bolinho aí. Deus abençoe. A Neildes está aí. Deus abençoe, Neildes. E o Léo, né? Léo tá firmão, hein? Deus abençoe, Léo. Vamos lá. Voltando para o nosso estudo aqui. Vamos lá. Ponto 3, então. Cristo é o centro da história. Se Deus é o Senhor da história, Cristo é o centro da história, né? Tudo foi feito por Ele, para a glória dele. Ele é o centro. A história converge para Jesus Cristo, né? Por isso que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, né? Cristo é o grande centro da história, é o epicentro. Todas as coisas convergem para Jesus Cristo, né? Para antes de Cristo e para depois de Cristo, né? Que maravilha, né? Então, a forma como registramos os eventos do mundo e da humanidade, ou seja, a adoção do calendário gregoriano, né? Por que nós chamamos esse calendário que nós usamos de gregoriano? Porque houve um papa, o Papa Gregório, né? Por volta do ano 1500, agora 1500 e alguma coisa, né? Século XVI. Ele substituiu o calendário que era romano, né? Era um calendário romano que já era bom, né? Já tinha descoberto os 365 dias do ano, as 24 horas de cada dia, e em 4 anos um dia a mais. Mas o calendário gregoriano é esse que esse Papa, inteligentíssimo, por sinal, um dos papas bem inteligentes da história aí, né? Ele desenvolveu esse calendário aí e colocou né, para ser usado aí. Então, muitas pessoas ainda brigam com isso hoje, dizendo que a nossa contagem, portanto, é em prol de sermos cristãos. Mas, enfim, é assim que a humanidade caminha, né? E é contado dessa forma mesmo aí, com o calendário gregoriano, portanto. O calendário gregoriano é o calendário que conta, portanto, em antes e depois de Cristo. Corrobora mundialmente para o fato de que Cristo foi o grande divisor de águas da história, datando os demais fatos históricos mundiais entre antes e depois de Jesus Cristo. Isso implica que a vinda de Cristo foi o evento singular mais importante da história humana, certo? Então aponta para esse fato, né? Por que antes e depois de Cristo? Ora, porque Cristo, não é o fato mais importante da história. O nascimento de Jesus não é por nada que tiveram anjos anunciando o nascimento de Jesus Cristo, né? Anjos anunciando para os pastores de Belém, né? Anjo anunciando para a mãe que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo, anjo anunciando ao pai que ele não temesse em tomar Maria por sua esposa, porque o que dela foi gerado do Espírito Santo, anjo tomando o tio do Messias, o pai de João Batista, e até deixando ele mudo por alguns dias, mostrando que a sua esposa também ficaria grávida e que o seu filho seria o precursor, portanto, prepararia o caminho do Messias Israel. Enfim, né? Todos esses eventos maravilhosos, né?
os magos que vieram do Oriente seguindo uma estrela, não é? Até encontrar o menino Jesus e presentearam lá o menino, né? Com ouro, incenso e mirra. Então, todos esses eventos extraordinários. O que é extraordinário, gente? É uma coisa que não é ordinária, não é comum, é sobrenatural, é milagre, né? Então, tudo isso culminou para o nascimento de Jesus. Da mesma forma, a vida de Jesus foi cheia de momentos extraordinários, né? A pomba que desceu sobre ele, representando o Espírito Santo ali quando ele foi batizado, e a voz que se ouviu do céu, todos ouviram, né? Esse é meu filho, a quem me comprazo, atendei-o. E muitas manifestações depois dos milagres de Jesus, na sua crucificação, terremoto, pessoas que tinham morrido ressuscitaram. Então percebam que, né, tudo converge para Jesus Cristo. Né? Tudo converge para Jesus Cristo. Né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O Antigo as pessoas aguardavam, lembram-se? Nós estudamos no começo da escatologia, aguardavam o Redentor. Né? A promessa do Redentor que livraria a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. E todo o Antigo Testamento veio ali esperando o Messias, e o Messias veio. E agora o Messias veio e foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus. E agora nós aguardamos sua volta. Né? Então tudo converge para o Messias. Tudo converge para o Messias. Certo? Então nós dizemos o seguinte: as Escrituras nos ensinam a enxergar a história humana como completamente dominada por Jesus Cristo. A história é a esfera da redenção de Deus, na qual ele triunfa sobre o pecado do homem por meio de Jesus Cristo. E uma vez mais reconcilia o mundo consigo mesmo. Né? Então, por que uma vez mais? Porque lá no Éden, né, o homem vivia em harmonia, em paz com Deus. Né? E agora é necessário fazer isso novamente. Através do quê? Do Redentor Jesus Cristo. Então, 2 Coríntios 5,19. Vamos lá? Irmãos, é muito estranho ficar falando sem estar vendo vocês. Eu espero que eu não fique maluco. Né? Quando volte às coisas normais, eu não fico olhando para nada e falando. Tá bom? Eu estou olhando só para a tela, né, do computador. 2 Coríntios 5,19. Vamos lá. Vamos lá. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha lá. Olha lá, que coisa maravilhosa. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não é? Então, Deus está em Cristo reconciliando o mundo, né? Consigo mesmo. Por meio de Cristo, Deus ganhou de uma vez por todas a vitória sobre a morte, né? Mais algo, né? Cristo é o centro da história e Deus está fazendo todas essas coisas, né? Está reavendo tudo aquilo que o homem perdeu no Éden. E uma das coisas que o homem perdeu é a vida, portanto entrou a morte. E agora a morte precisa ser vencida através de Jesus Cristo. Satanás precisa ser vencido através de Jesus Cristo. Os poderes hostis que acompanham Satanás, né, a legião de demônios e poderes, precisa ser vencido através de Jesus Cristo. Tudo converge para Jesus Cristo. Você perceber, todos os textos só vai ter sentidos por causa de Jesus Cristo. Né? Então, 1 Coríntios 15, volta um pouquinho sua Bíblia. 1 Coríntios 15, verso 21 e 22. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Né? Então, aí a morte perdendo o seu poder em Jesus Cristo. Né? Satanás. João 12, 31. Vamos lá, voltando bastante. João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
né? Jesus estava aí também se preparando já, né? Para, para todo o seu martírio, né? Tudo que ele ia passar, e ele está dizendo, está chegando a hora do príncipe ser expulso, né? Quando é que esse príncipe vai ser expulso? É realmente quando a vida de Jesus triunfar sobre a morte, porque Satanás tinha o poder da morte, e agora Cristo vai despojá-lo lá na cruz do Calvário, morrendo sem pecado, portanto vai ressuscitar, porque a Trindade vai trabalhar né, na sua alma e ele ressuscita, e vai vencer, né? Vence a morte, Satanás, tudo com o seu sacrifício e com a obra aí da Trindade. Veja, é interessante conferir esse texto de João 12:31, que está dizendo que chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso, à luz de João 13:27. Veja aí. Diz assim, e após o bocado, imediatamente entrou nele quem? Satanás, né? De Judas, está falando sobre Judas. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Então é interessante, né, que esse momento da crucificação foi aquele momento predito lá na cruz do Calvário, quando disse que a descendência de Satanás iria morder o calcanhar do descendente da mulher. Mas né, tu lhe ferirás o calcanhar e ele esmagará, né? Então a cabeça da serpente vai ser esmagada ao mesmo tempo que. Então Satanás estava tendo o seu momento, né? O seu gostinho ali, vamos dizer assim. Era o momento de Satanás. Por isso que aqui em 13:27 ele diz, vai fazer, porque tiver que fazer, faz depressa, né? Esse é o momento. E veja o que ele vai dizer lá em Lucas 22, volta um pouquinho sua Bíblia. Lucas 22, versos 53, né? É quando Jesus está sendo preso, lá as pessoas vão lá buscar Jesus lá, junto com os discípulos, e Jesus vai ser preso, vai cortar a orelha de Malco lá, né? Jesus vai repor a orelha dele. Mas olha o que Jesus diz no verso 53. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusesse as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, estava predestinado que os judeus crucificariam a Jesus Cristo, matariam Jesus Cristo. E ele vem para os que eram seus e os seus não receberam. Lembra-se que João vai falar desse jeito? E que lá em Isaías 53 vai dizer que, né, os homens o rejeitaram. Então, a profecia era para que os próprios, né, os próprios descendentes, a descendência de Jesus o rejeitassem. Existia essa profecia. Por isso que Jesus fala, então, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, as duas coisas iam trabalhar juntos. Satanás ia trabalhar com aquelas pessoas, né, que era descendente da serpente, que não ia aceitar Jesus Cristo, portanto. Então, percebam aí que é o cumprimento dessa profecia, né? Mas Jesus, ele vai centralizar tudo isso, né? A história dele centraliza tudo isso, porque ele vai resolver todos esses problemas com a sua obra e principalmente na sua morte e na sua ressurreição, né? E por isso esse é o principal aspecto, né? Da evangelização. O apóstolo Paulo, ele fala isso algumas vezes, ele fala que nunca vos deixei de anunciar que Jesus Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Porque essa é a essência, né, da obra de Jesus Cristo, né? Que ele viria, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então ele venceria a morte e Satanás, né? Seria o ápice da obra de Cristo, se bem que ele ainda voltará, né? Bom, na morte também de Jesus Cristo e na ressurreição, ele vai confrontar os poderes hostis, né? Vamos lá?
Colossenses 2,15, né? Alguns teólogos vão debater sobre que poderes hostis são esses, né? Alguns teólogos vão dizer que os poderes hostis são derivados de Satanás, mas que eles foram criados, né, passaram a existir depois do pecado. Né? Lá no texto de Gênesis mesmo é dito que a terra passará a produzir espinhos e abrolhos. Isso não era uma produção natural da terra glorificada, do Éden, de como Deus criou. Né? E por isso os teólogos vão crer que nem essas fúrias naturais que existem, né? Maremotos, terremotos, tufões, vulcões. Então todas essas coisas são contrárias à criação de Deus, uma criação harmoniosa, perfeita. Então essas coisas, esses poderes, né, são hostis, né? Como o tsunami, o maremoto aí, ou a bactéria do coronavírus, enfim, todas essas coisas, né? São poderes hostis. Mas o que vai acontecer? Eles vão ser confrontados, né? E destruídos na cruz do Calvário, assim como Satanás. Só que ainda não chegou o dia deles deporem as suas armas, certo? Então a morte, Satanás. Então, lá em Apocalipse capítulo 5, se eu não me engano, vai tratar sobre essa vitória final, né? Um dia a gente chega lá em Apocalipse, tá bom? Então, Colossenses 2,15. Vamos lá. Senão eu me empolgo aqui, acaba adiantando. Mas Colossenses 2,15. E diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E despojando os principados, a palavra principado no grego, né, arquê. A palavra arquê é primeiro, né, princípio. Né, arqueduto é o principal duto, né? Toda palavra começa com, né, arqueiro, e tudo começa com essa palavra arquê, que é uma palavra grega, significa principal ou primeiro. Então, é essa palavra aqui que é usada em Colossenses, despojando os principados e as potestades. Potestades são poderes, né? Aí já é outra palavra. Poderes, publicamente os expôs ao desprezo, né? Ou seja, aquele general que ganha, né? E humilha o vencido, né? Arranca as armas dele, né? Talvez levasse ele até nu para marchar, para que as pessoas o vissem envergonhado, que não era nada. É mais ou menos essa a ideia. É uma cena de despojo de guerra, realmente, né? Então, Cristo vai fazer isso na sua segunda vida. Ele já fez, já efetuou, já arrancou o poder, mas isso vai ser assim concretizado na sua volta e vai ser publicamente. Todos nós veremos a forma como esses poderes, essas potestades serão publicamente expostas, desprezadas, e Cristo vai finalmente triunfar eternamente sobre todos esses poderes hostis, ok? Tudo bem? Tá dando para acompanhar, pessoal? Vamos lá. Vamos no nosso último ponto de hoje. Tá pouquinho, não tem quase texto bíblico esse daqui, é mais leitura mesmo, tá certo? Tem aqui alguns textinhos aqui. Então, vamos lá. A nova vida já foi inaugurada, certo? Esse é o quarto ponto. Nós estamos entendendo aqui que a história ela segue, né, para um final. Ela tem um sentido, o sentido da história, né? E as interpretações cristãs do sentido da história é que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus, certo? A história é o desenvolvimento dos propósitos de Deus. Deus é o Senhor da história, Cristo é o centro da história, e agora, por último, né,
O texto do livro que nós pesquisamos é a Nova Era, mas eu não gosto muito né, dessa forma de expressar, porque há aquela confusão da nova era, né, do globalismo que vai implantar a nova era, então às vezes confunde um pouco a cabeça de vocês. Eu troquei nova era por nova vida, a vida eterna seria a vida eterna, né? Tá bom? Em algum lugar aqui eu vou usar nova era, mas é nesse sentido. É a vida eterna, tá? É a vida que Deus prometeu, é o novo céu e nova terra, vamos dizer assim, tá? Então é para isso que a história está caminhando. A história caminha para a nova vida, tá? E essa nova vida já foi inaugurada. Esse é o sentido desse último ponto nosso. O termo nova vida significa que a era vindoura, ou a vida nova, que os cristãos hão de viver plenamente. Nós começamos, já foi inaugurado, mas nós vamos viver plenamente no novo céus e nova terra. Tá? Pastor, o que é viver plenamente a alegria? Não sei. O que é viver plenamente a vida, sem dor? Não sei. Não sei. Ninguém sabe, na verdade. Mas nós vamos viver plenamente algumas coisas que nós tivemos amostras aqui. Nós temos apenas amostras de que Deus é bom, da bondade de Deus, da criação de Deus. Né? Tudo que Deus fez é perfeito. Então nós vamos viver isso plenamente no novo céu e nova terra. Né? A única coisa que eu sei é que lá é pleno, lá não tem espaço para uma coisa dar errado, né? Não tem espaço para uma coisa, né, ter um retoque, vou dizer, não, isso aqui tá bom, mas eu vou dar uma melhoradinha aqui, né? Eu vou dar uma melhoradinha. Não tem o que melhorar, não vai ter o que melhorar, né? Porque tudo vai ser perfeito, tudo vai ser pleno, nós vamos ver uma vida plena, né? Então, o termo nova vida significa que a era vindoura, ou a vida nova, que os cristãos vão de viver plenamente no novo céu e nova terra, já chegou. Então, já chegou, nós estamos experimentando uma pequena amostra, uma degustação, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque ela se refere mais a alimentos, né? Mas é mais ou menos isso, né? Sabe quando você vai degustar, né? Você vai experimentar, você vai ter uma amostra, né? Até os canais de streaming, às vezes, eles dão momentos de degustação, né? Eles abrem um canal por uma semana para você degustar os filmes, a programação, para você se tornar depois um assinante. É mais ou menos isso, né? Aí, mudando o que deve ser mudado aí, mas é mais ou menos isso. Nós tivemos, ou nós temos apenas, às vezes, degustação, uma demonstração do que será pleno lá no Novo Céu e Nova Terra. Vamos ver alguns textos. Hebreus 6, 4 a 6. Hebreus 6, de 4 a 6. Diz assim: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou a palavra vindouro lá, o mundo vindouro, né? Eles experimentaram os poderes do mundo vindouro, né? E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, o autor aqui aos Hebreus, né, é lógico que tem bastante teologia, tem bastante explicação para ser dada aqui, mas em suma ele está dizendo que as pessoas que já experimentaram, né, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Né? Pessoas que foram alvos de cura, pessoas que foram alvos da graça de Deus, né, da bondade de Deus, né, pessoas que, né, provaram, né? Então, essas pessoas aqui com esse foco de que nesse mundo nós já inauguramos a nova vida, né? O mundo vindouro aí, mas ainda não temos ele plenamente, como as escrituras prometem. 2 Coríntios 5,17 é outro texto que
também nos vem à mente. Estamos chegando ao final aí, tá, irmãos? 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha lá, já é nova criatura, tá vendo? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós já estamos experimentando de ser nova criatura, né? Então, entre os escritores bíblicos, não há nenhum que tenha dado tanta ênfase ao fato de que Cristo nos introduziu numa nova vida, numa nova era, como o apóstolo Paulo, né? Então, Paulo vai tratar bastante dessa relação do que nós éramos e o que nós somos, do que nós éramos antes de Cristo e o que nós devemos ser. Então, ele vai tratar bastante, não é, desses contrastes, né? Vamos lá, Colossenses 1,13. Vai um pouquinho para frente aí. Coloca os meninos em casa aí, Toninho, para procurar na Bíblia. Colossenses 1,13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas. Percebam que nós já fomos libertos, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, né? Na mente de Deus, no coração de Deus, já está tudo realizado. Nós já somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso já se concretizou no coração de Deus, antes da fundação do mundo, inclusive, né? Então percebam, não tem como viver mais aquela velha vida, né? Vamos ver outro texto, Efésios 2, 5 a 6. Vamos lá, Efésios. Voltando um pouquinho. Ou melhor, volta um pouquinho. Efésios 2, 5 e 6. Diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só. Então, olha, era morto, ressuscitou e já estamos sentados nos lugares celestiais. Já estamos no céu, gente. Já estamos no céu. Amém? Não ouvi aqui. Brincadeira. Então, é para nós darmos glória a Deus mesmo, né? Então, a nova vida ela já foi inaugurada. É como se, né, nós vivemos na esperança, né? É porque nós não estamos ainda vivendo lá, mas é uma esperança quase que concreta, uma esperança que Deus já inaugurou, que Cristo já veio a primeira vez, e isso é selo, né? É a prova de que ele retornará para, de fato, né, vivermos eternamente na nova vida, né, plena no novo céu e nova terra. Tá bom? Paulo também usa os contrastes como velho e novo homem, carne e espírito, né? Tem gente que vê muita linguagem de Paulo, carne e espírito, é uma metáfora, na verdade, que Paulo está usando, né? A gente não deve se deter muito a questão ali da palavra, mas é no sentido que ele vem explicando no texto, né? Que o espírito anda com Deus, né? E que a carne é pecado. Então ele vai fazer um contraste com isso, né? Vai fazer um contraste, mostrando que nós já andamos em espírito, tá? Então isso já foi feito em nossa vida, né? Sempre querendo, quando ele usa esses contrastes, sempre querendo demonstrar o contraste entre dois estilos de vida, o passado e o novo em Cristo. Ok? Alguém poderia objetar, dizendo que, como a vida nova já começou, tendo em vista que somente os crentes é que dizem isso, né? Alguém podia perguntar para você: que vida nova, que nada, né? Só vocês que vivem isso, né? Assim, a grosso modo aqui resumindo a questão que nós queremos colocar. Em parte eles têm razão, porque é somente os crentes que experimentam e vão experimentar a nova vida, né? O fato de nem todos estarem participando pela fé das bênçãos da nova vida, da nova era, pode ver que está em parênteses aí, entre parênteses, não anula, né? Quantas pessoas aqui do nosso grupo já foi em Londres? Talvez algumas.
certo? Eu nunca fui. Mas isso por um acaso prova que Londres não existe? Pelo fato de eu não saber onde que é Londres, nunca ter pisado lá? Não, de forma alguma. Então, a ignorância, ela não é prova de que aquilo não existe. Isso é prova de que eu sou ignorante. Ok? Então, essa é uma das leis da lógica, né? Que herdamos aí dos gregos. É... Uma coisa, ela não se define pelo simples fato de eu conhecê-la. Pode ser que eu desconheço, mas ainda assim ela exista, né? Então, nós vamos sintetizar isso nas palavras do bispo de Nigren, que disse o seguinte: Hitler ocupou a Noruega, mas em 1945 ela foi libertada. Vou ler novamente, presta atenção. Hitler ocupou a Noruega, mas em 1945 ela foi libertada. Suponhamos que bem longe, no quase inacessível norte, alguma pequena aldeia com um governante nazista não tenha por algumas semanas ouvido a notícia da libertação. Isso aconteceu em vários lugares, né? Durante esse período, podemos dizer, os habitantes dessa aldeia estavam vivendo no velho tempo do nazismo, em vez de no novo tempo da libertação norueguesa. Você quer ver uma coisa? Se procurar na internet, você vai achar um japonês que foi achado depois de 25 anos, que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Ele estava dentro da floresta, ainda armado. Eu não sei se ele contraiu, fez uma família lá com os nativos ou com alguém. Eu não lembro da história, mas é uma história real. E quando acharam ele, que ele estava longe da civilização, ele saiu armado, ele achou que estava em guerra ainda. Ele acreditava que ainda existia guerra. Então veja você que o fato de que a guerra ter acabado, Hitler ter ocupado a Noruega, mas a guerra ter acabado em 1945, ou seja, a Noruega foi libertada em 1945, né? Isso não chegou ao conhecimento de todos os governantes nazistas que tinham ali nas aldeias vizinhas. E é provável que algumas foram sendo libertas, né? Foram tendo esse conhecimento e as pessoas vão se rendendo aos poucos. Né? Então, aqui diz assim: durante esse período, podemos dizer, os habitantes dessa aldeia estavam vivendo no velho tempo do nazismo, em vez de no novo tempo da libertação norueguesa. Ok? O autor, o John Marsh, ele que vai. John Marsh, ele que cita o bispo de Nigrin. E ele vai dizer o seguinte: esse parágrafo aqui de baixo é dele, tá? É totalmente dele. Eu devia ter posto até aspas aqui. Vamos pôr aspas aqui. Vamos lá. Qualquer pessoa que viva agora no mundo que foi liberto da tirania dos poderes malignos e que ignore ou seja indiferente ao que Cristo fez, está exatamente na posição desse norueguês, a quem as boas novas de libertação não alcançaram. Em outras palavras, é fácil para nós perceber que os homens podem estar vivendo na era antes de Cristo, em plena depois de Cristo, em plena era depois de Cristo. Tá bom? Então, isso não quer dizer, se alguém perguntar, não, isso aí é uma percepção cristã somente. Pode até ser, né? Já que eles não têm o Espírito, não tem nada e não vê, mas isso não quer dizer que seja verdade, tá? Então, se a pessoa vive, né, na ignorância por causa que é ignorante ou porque se faz indiferente, olha aqui o que ele disse. Qualquer pessoa que vive agora no mundo que foi liberto da tirania dos poderes malignos e que ignore ou seja indiferente ao que Cristo fez, ignore ou seja indiferente, está exatamente na posição desses noruegueses, a quem as boas novas de libertação ainda não tinha chegado a eles. Eles não tinham alcançado ainda essas boas novas. Em outras palavras, é fácil para nós perceber que os homens podem estar vivendo na era antes de Cristo, em pleno era depois de Cristo. John Marsh.
A menos que uma pessoa conheça e admita esta mudança, ela não terá realmente entendido o sentido da história. Se a pessoa entender que Cristo veio, que Cristo nos libertou, ele sabe para onde ele está caminhando. Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja. Se a pessoa não tiver essa percepção, por desconhecimento, ignorância ou indiferença, aí não tem o que fazer, irmãos. Tem que fazer, né? É orar para que Deus tenha misericórdia dessa alma, mas pouco podemos fazer sobre isso. Ninguém pode colocar dentro da cabeça do outro que Cristo veio e que Cristo vai voltar para levar a sua igreja. O sentido da história dará na consumação da história. E esse, aí faltou um C. O sentido da história se dará na consumação da história, né? A história vai caminhar até chegar à consumação, chamado de escatom no grego. E este inclui eventos como a segunda vinda de Cristo, lá no escatom, né? No final de tudo, tem a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, né? E aí na segunda vinda nós vamos discutir, eu acho que não vai ser agora em escatologia não. Talvez quando eu estiver estudando aí Apocalipse, o pastor dando, ou eu dando aí Apocalipse para vocês, aí nós vamos estudar as formas de enxergar o milênio, a segunda vinda de Cristo, os 1000 anos, Cristo vai reinar aqui, vai ser um reinado na terra ou não, né? Porque tem as suas interpretações. Nós somos amilenistas, né? Não somos pré-milenistas ou dispensacionalistas, enfim. Aí vai entrar toda essa discussão aí sobre esse milênio aí, mas o importante aqui é que a gente quer ressaltar aqui é o seguinte: o sentido da história dará na consumação da história, né? Ela vai dar no beco da consumação da história. E este inclui eventos como a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, lembra-se lá, que eu comecei falando sobre ressurreição geral, acho que foi no último estudo lá, né? Não foi nesse estudo ainda não. Ainda vou falar sobre ressurreição geral nesse estudo. O dia do juízo, né? Julgamento de justos, de ímpios, novo céu e nova terra. Tudo vai culminar com o novo céu e nova terra, tá? Esse é o final de tudo. É quando Deus tira a sua igreja e põe um novo céu e nova terra. Uma vez que o novo céu e a nova terra serão a culminação da história, podemos dizer que toda a história está se movendo para esse alvo, certo? Então, a história está se movendo para que alvo? Novo céu e nova terra. É a última coisa que vai acontecer, né? É a última coisa, assim, na escatologia que nós vemos, é o novo céu e nova terra. O que vai ser depois? Aí eu coloquei aqui, né? E o que haverá de ser e de sermos após a consumação? Próximos capítulos. Não percam. Não percam. Né? Não é no próximo, é nos próximos capítulos. Ok, irmãos? Que bom passar esse tempo com vocês aí. Que tenha sido edificante para todos nós. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pessoal. A participação de vocês. Agora a Rosângela está aí conosco também. Deus abençoe, Rô. Muito obrigado pela sua participação. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, irmãos, aproveita que o Francisco está aí. Se estiver ligado com a gente, pergunta para ele. É fera em escatologia, o reverendo Francisco. Ó, a Cristina também está com a gente. Deus abençoe, Cris. A Lúcia da congregação. É isso aí, Lúcia. Tem que crer no controle soberano de Deus mesmo, né? A Joana também já estava conosco aí, o Toninho, a Cris mais uma vez, Marizene, a Laerte, Rosa, Leonardo, Edenis, que Deus abençoe, Edenis. É isso aí, irmãos. É isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, a nossa igreja, nossa congregação. Tenham todos aí um final de quarta-feira abençoado, né? E sexta-feira teremos mais uma devocional, um estudo com o reverendo Francisco. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês.